Quando a manhã rompeu sobre o cume rochoso do Monte Sinai, suas encostas envoltas em névoa, Moisés subiu novamente, com o coração pesado, mas cheio de esperança. Depois de testemunhar o pecado do povo ao adorarem o bezerro de ouro, ele sentiu na pele a dor da traição e a raiva, mas, lá no fundo, havia um chamado à reconciliação. Em seu espírito ecoaram as palavras de Deus: faça 2 tábuas iguais às primeiras, Êxodo 34:1. Não era só uma jornada física, mas uma verdadeira odisseia espiritual de volta ao Deus que ansiava por restaurar seu povo. No coração de Moisés, o peso da aliança era evidente, e um propósito divino impulsionava seus passos, com o desejo de ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Quando Moisés chegou ao topo da montanha, cercado por nuvens que pareciam irradiar uma luz divina, ele entrou na presença sagrada de Deus. O ar vibrava com uma energia intensa. E a voz, que soou suave porém poderosa, disse: Eu sou quem sou. Deus revelou o seu nome, uma declaração profunda de existência, que era ao mesmo tempo próxima e distante, despertando reverência e admiração. Nesse momento sagrado, o espírito de Moisés tremeu. Ele entendeu a essência de Deus, um Criador compassivo e misericordioso, que nunca abandonaria seu povo. O Senhor proclamou seu caráter: o Senhor, Deus misericordioso e grato, tardio em irar-se e abundante em amor leal e fidelidade, Êxodo 34:6. Essa revelação trouxe paz, mas também um desafio alegre a Moisés, que sabia que os pecados do povo precisavam ser enfrentados, mas que Deus ainda oferecia graça. Ao receber as novas palavras de Deus, Moisés desceu a montanha com o coração renovado e as tábuas nas mãos. No vale abaixo, os rostos ansiosos dos israelitas se misturavam com uma esperança tímida, embora carregada de culpa. Quando ele se aproximou, seus murmúrios silenciaram. Com mãos trêmulas e um coração cheio de emoção, Moisés compartilhou as maravilhas que viu na montanha, a profunda promessa de compaixão divina, aliada ao chamado à santidade. Mas ao perceber a gravidade das transgressões do seu povo, eles foram lembrados de sua falta de fé. E mesmo diante do pecado, a mão misericordiosa de Deus foi estendida, oferecendo uma oportunidade de restauração através de uma renovada fidelidade ao pacto. Diante do Senhor, Moisés enfrentou não apenas o peso das tábuas de pedra, mas também a imensa graça que jorrava do coração de Deus. A declaração de Deus sobre seus atributos tornou-se a base do novo pacto, onde misericórdia e justiça se encontravam de mãos dadas. Deus se apresentou como aquele que perdoa a iniquidade e o pecado, mas que também não deixa o culpado impune, Êxodo 34:7. Essa dualidade, de misericórdia misturada com retidão, ecoou no coração de Moisés, revelando um Deus que deseja mais a volta do seu povo do que a sua condenação. Quando Moisés se prostrou diante da presença divina, uma capa de humildade o envolveu. Ele compreendeu a importância do seu papel como mediador entre um Deus santo e um povo tão difícil. Se agora encontrei favor aos teus olhos, ó Senhor, clamou ele, por favor, vá no meio de nós, pois somos um povo de pescoços duros, perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Essa oração não era apenas por perdão, mas um pedido sincero de companhia e orientação, um lembrete de que o pacto era uma relação viva, uma parceria entre Deus e seu povo. Na autodescoberta de Deus, surgiu a essência do relacionamento, um chamado para adorar, obedecer e viver uma fé sagrada. Moisés, transformado pelas palavras trocadas e pela presença de Deus, percebeu que o que estava em jogo era muito sério. Para que os israelitas continuassem sendo o povo escolhido de Deus, eles precisavam refletir o amor e a justiça dele. Não se tratava apenas de um conjunto de leis, mas de um modo de viver que encarnasse o caráter divino, um testemunho de quem Deus é entre eles e por meio deles. Com essa compreensão clara, Moisés voltou ao acampamento dos israelitas não só com as tábuas de pedra, mas com o coração cheio do amor resoluto de Deus. Ao receber as ordens de Deus, Moisés sentiu o peso do comando divino. O Senhor lhe instruiu a raspar a barba, um símbolo cultural de luto e humildade. Esse ato representaria o desprendimento do passado, uma expressão física de sua submissão ao plano de Deus. Quando ele colocou a lâmina no rosto, cada golpe vinha acompanhado de lágrimas.
Esse ato público de despedida lembrava ao povo a sua jornada pelo deserto, bem como a necessidade de purificação antes de Deus. Nesse momento, as ações de Moisés tornaram visível o chamado urgente aos israelitas de retornarem a um estado de pureza dedicada e de adoração exclusiva ao Deus vivo. Quando Moisés se apresentou diante do povo, transformado e sem barba, sua aparência virou um testemunho visível da seriedade do pacto entre eles. O ato de se barbear não era apenas um ritual, tinha uma mensagem de urgência para se purificar das falhas do passado. Com as tábuas originais quebradas, era um convite para que o povo participasse ativamente da sua redenção. Os murmúrios de espanto se espalharam entre a multidão, seu líder havia mudado, lembrando que Deus dava a eles a oportunidade de reescrever sua história. Todos podiam enxergar o sacrifício de si mesmo que Moisés fazia, e assim, os chamava ao seu propósito divino. À medida que Moisés compartilhava o mandato de Deus com mais convicção, os israelitas começaram a despertar de seu sono espiritual. Moisés chamou os líderes para se reunirem. Uma comunidade que pudesse ouvir a voz de Deus novamente precisava trabalhar unida para construir o tabernáculo, um espaço sagrado de encontro. O esforço coletivo exigia unidade, lembrando ao povo que a aliança não era um compromisso isolado, mas uma jornada compartilhada rumo à santidade. Assim como Moisés entregou sua aparência física a Deus, eles também precisavam abandonar seus apegos a ídolos e pecados. Obedecer à palavra de Deus virou símbolo de renovação coletiva, uma esperança que se espalhava por toda a família de Deus. Após a renovação da aliança, o ambiente ficou carregado de expectativa. Moisés convocou artesãos habilidosos entre os israelitas para construir uma morada para Deus. As instruções divinas eram exatas, eles deviam montar o tabernáculo de acordo com o projeto celestial revelado no monte. Construir esse santuário não era apenas um trabalho manual, era uma missão sagrada, um espaço onde o divino encontraria o povo. Essa tarefa representava não só a obediência deles, mas também o desejo de serem marcados pela presença de Deus, um ato de fé que se realizava com as mãos e os corações. Moisés chamou Bezalel e Oholiabe, ungidos pelo Espírito com criatividade e sabedoria, para liderar esse projeto sagrado. A visão do tabernáculo começou a ganhar forma à medida que fios de azul, púrpura e escarlate eram entrelaçados junto com terra e ouro. Cada detalhe refletia um compromisso profundo, onde elementos comuns eram consagrados para se tornarem sagrados. Trabalhadores trabalhavam lado a lado, mãos calejadas pelo esforço, mas com espíritos acesos por um propósito divino. O som de martelos e risadas preenchia o ar, lembrando a todos que a obediência deles tinha formas tangíveis. Cada prego e costura carregava um pulsar de fé, criando uma lembrança viva da aliança sagrada. Com o tabernáculo se erguendo majestoso no meio do deserto árido, Moisés e o povo de Israel podiam sentir a presença palpável de Deus se manifestando através da união deles. Era uma prova do caminho que haviam trilhado, um marco visível da força diante da rebelião. Quando ficou pronto, o tabernáculo deu àquele povo uma certeza: Deus não os tinha abandonado. Pelo contrário, ele escolheu habitar ali, mostrando que havia esperança mesmo nos momentos difíceis. Esse espaço representava não só a renovação da aliança, mas a promessa de que Deus permaneceria fiel a um povo que às vezes esquecia seu chamado. A união do esforço humano com a bênção divina deu início a uma nova etapa na história sagrada deles. A renovação da aliança no Monte Sinai não foi apenas uma mudança na relação entre Deus e Israel, ela reverberou ao longo dos séculos, tocando a vida de inúmeros fiéis. Essa passagem nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus e o compromisso que seu povo escolhido precisa assumir. Nesse diálogo contínuo, os crentes de hoje reconhecem que sua caminhada é fortalecida pelo legado da aliança, que fala ao coração do amor divino e da responsabilidade humana. A compreensão de que o arrependimento leva à renovação é uma mensagem que atravessa o tempo. A oração de Moisés como intercessor ilustra perfeitamente a essência da mediação. E no próprio Jesus Cristo, o Novo Testamento revela um mediador perfeito que cumpre a aliança da graça. As lições aprendidas no Monte Sinai, sobre pecado, arrependimento e perdão divino, continuam atuais, moldando a doutrina católica e o chamado à adoração comunitária entre os fiéis.
O ato de nos reunirmos diante de Deus, como simboliza a construção do tabernáculo, representa a necessidade de espaços espirituais em nossas comunidades hoje. E esse convite nos desafia a dedicar nossas vidas inteiras à missão de Deus. No final das contas, o caráter divino revelado no Monte Sinai, com suas qualidades de compaixão e justiça, convida cada crente moderno a seguir o exemplo do coração de Deus. Ao refletirmos sobre o amor sacrificial e a graça divina que marcaram a renovação da aliança, somos lembrados da nossa identidade profunda como filhos de Deus, escolhidos para refletir sua glória no mundo. Os temas de renovação da aliança e da presença divina na tenda se mantêm vivos na vida dos fiéis. O chamado de sermos um templo vivo, onde Deus habita, é uma verdade atemporal que fortalece nossa caminhada de fé hoje.